59. Heliaswit capítulo 349 Autor, Ermo. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não se esqueça de conferir o site. De pé no último andar da Torre de Babel, Mine olhou pela janela para uma Hermes coberta de neve. Desde o último ataque do grande grupo de bestas demoníacas na nova cidade sagrada, a paz retornou temporariamente às planícies gélidas, e a queda da neve diminuiu. Os cidadãos de Hermes puderam desfrutar de uma pausa oportuna que ninguém esperava. Mesmo que agora fosse um momento de felicidade e celebração, Mine continuava sentindo um vazio em seu coração. Durante o ataque, a fim de matar as bestas demoníacas e as terríveis bestas demoníacas híbridas gigantes, um pelotão de guerreiros do exército da punição divina avançou pela entrada lateral da muralha da cidade e lutou contra elas. Ao todo, 19 guerreiros ficaram feridos e 2 foram mortos. Quanto às 2 bestas híbridas, ficaram estiradas no chão, gemendo e rosnando por um longo tempo depois que os guerreiros cortaram seus membros. Pouco tempo depois, os guardas da muralha da cidade as mataram com lanças. Entretanto, Mine não ficou aterrorizado com a perda dos guerreiros, mas sim com o ataque imprevisto das bestas. Depois de permanecer em silêncio por algum tempo, ele suspirou profundamente e voltou a sentar-se ao lado da mesa. Ele queria abrir as escrituras sagradas e ler cuidadosamente mais uma vez. Mesmo se você folhear o livro até rasgar, o resultado não será diferente. Typhon disse enquanto entrava na sala circular segurando 2 xícaras com uma bebida quente e colocando uma na frente de Mine. Sua Santidade Obrien já não o autorizou a vê-lo. Enviei meu pedido para a área secreta principal 3 vezes, mas ainda não há resposta. Mine disse ansiosamente, e eu não tenho ideia do que Sua Santidade está fazendo em um momento tão importante quanto este. Não se preocupe. Typhon interveio, como você mesmo disse. As escrituras foram escritas pelo primeiro Papa e, portanto, é provável que haja erros. Depois de mais de 400 anos, quem pode garantir que tudo o que está descrito no livro fora previsto com precisão? Mas desta vez é diferente. O arcebispo balançou a cabeça. Se os cálculos estiverem errados, a catástrofe será iminente e seremos destruídos. Estamos investindo muita força e energia na unificação dos 4 reinos para reunir todo o poder do continente contra os demônios. Mas, se a batalha iniciar antes da hora, não teremos como produzir guerreiros suficientes do exército da punição divina para a guerra. Acalme-se, Lord Mine. O velho bispo riu e lentamente bebeu sua bebida quente. O que está feito não pode ser desfeito. Não podemos mudar o fato de que a presa do inferno apareceu perante nós. Mas podem haver 2 razões para isso. Quais razões? Beba primeiro que depois eu falo. Typhon disse, acariciando a barba. Mine pegou sua xícara. Parecia leite de cabra ao ver de longe, mas ao trazer a xícara para perto de seu nariz, ele sentiu um cheiro picante. O que você colocou aqui? Um pouquinho de dormideira. Typhon sorriu. Embora você não seja capaz de beber diretamente a água dos sonhos, beber um pouco disso misturado com a leite de cabra será benéfico para você. Isso ajudará você a relaxar, acalmar seus nervos e dormir mais facilmente. Com um gole, Mine esvaziou a xícara e logo sentiu uma ardência em sua boca e estômago. Embora o gosto saboroso do leite de cabra diluísse o sabor do suco de dormideira, ainda era extremamente desconfortável para alguém que não consumia tais bebidas com frequência. Ele tossiu 2 vezes, limpou a boca e disse: mesmo um copo de água dos sonhos não me faria cair no sono. E então, você pode falar agora. A primeira é que o Papa tenha cometido um erro ao escrever. Homens velhos ficam com tonturas e momentos de amnésia muito frequentemente. Ah, eu sei disso muito bem. Typhon deu de ombros. Isso é improvável. Mine franziu a testa. As escrituras tratam da hierarquia, construção e estabelecimento da igreja e, mais importante, determina o destino dos homens. Tenho certeza de que ele tomou muito cuidado ao escrever isso. Qual seria a segunda razão? A segunda é que podem ter ocorrido circunstâncias, as quais desconhecemos, que mudaram tudo. O arcebispo esperou por um momento e, ao perceber que o velho bispo não tinha a intenção de continuar falando, questionou. Só isso? Sim, só isso. Typhon repetiu. Isso é uma piada. Tudo mudou. Por essa simples razão, todos os nossos esforços vão para o esgoto. Como você pode ser tão superficial? Lord Mine, Typhon levantou a voz. O que exatamente você insiste em obter?
uma maneira infalível de derrotar os demônios. Ou você acha que é a única pessoa que quer defender Hermes e impedir que os demônios entrem nas planícies gélidas? Mine não sabia como responder. Em qualquer batalha, todo mundo quer vencer. Mas até agora, não podemos dar como certa a vitória em todas as batalhas contra os 4 reinos, quanto mais contra os demônios do inferno. Typhon levantou ainda mais a voz. Você esqueceu os ensinamentos do Sumo Pontífice? As consequências do esforço excessivo e do medo não são muito diferentes. O que você deve fazer é aceitar a realidade e andar passo a passo até o fim. O resultado final não depende somente de nós. Medo. O coração de Mine palpitou. Ele está certo. Eu estou realmente com medo. Com medo de que depois de me tornar o Papa, eu seja incapaz de derrotar os demônios e testemunhar o fim da humanidade sob minha responsabilidade. Eu costumava ser como você. Typhon disse, com um tom mais baixo. Entretanto, a morte de Aether me fez entender que o resultado muitas vezes é imprevisível. Os meses dos demônios chegaram mais cedo do que o normal, mas ainda assim conseguimos capturar a cidade real de Coração de Lobo antes da nevasca, como planejado. Mas Aether morreu e isso também faz parte da natureza inconstante das guerras. Mesmo assim, precisamos continuar. Typhon se levantou e soltou um longo suspiro. Depois deu um tapinha no ombro de Mine e se dirigiu para a porta. Então, seja por 5 ou 10 anos, você deve ser inflexível em sua missão, não almejando uma vitória absoluta, mas para cumprir seu dever, mesmo que o resultado não seja o que você esperava. Depois de ouvir a porta se fechando, Mine olhou para a xícara vazia na frente dele e permaneceu em silêncio. Ele precisava admitir que as palavras de Typhon eram sensatas, mas agora que ele estava prestes a assumir essa pesada responsabilidade, como ele poderia não sentir medo? De repente, um juiz da mais alta patente entrou na sala. Lord Mine, o sumo pontífice deseja ver o senhor. Finalmente, ele se levantou imediatamente, ansioso. Leve-me rapidamente para a área secreta principal. Escondido embaixo de um platô, a área secreta principal era um lugar frio e silencioso. Entrando no corredor para se dirigir ao templo secreto principal, Mine parecia um pouco atordoado. Embora não houvesse uma cerimônia de encarnação prevista para o dia, todas as velas no templo estavam acesas, projetando luzes alaranjadas em todo o salão. O lustre suspenso parecia uma aglomeração de estrelas no reino de Deus. Sua Santidade Obrien estava sentado no trono, olhando silenciosamente para Mine. Mine sentiu que algo não estava certo, mas reprimiu suas suspeitas e subiu ao trono. Ele se prostrou com a testa tocando o chão. Levante-se, criança. A voz do Papa era muito delicada e, se não prestasse muita atenção, seria difícil ouvir o que ele dizia. Mine endireitou o corpo e viu que o rosto do Papa estava expressando um cansaço taciturno devido ao peso da idade, como se não tivesse descansado por muito tempo. Vossa Santidade, por favor, cuide de sua saúde. Não há necessidade. Ele riu, e rugas profundas cobriram seu rosto de uma só vez. Eu vou morrer em breve. Vossa Santidade, o senhor não. Não, me escute, criança. Obrien se esforçou um bocado para interromper o arcebispo. Eu entendo a condição do meu próprio corpo e, sem dúvida, meu tempo está acabando. Ele parou por um momento e respirou fundo. O propósito de eu chamá-lo aqui hoje é para conferir a posição de Papa a você. Você pode ler novamente sobre a água dos sonhos lá no capítulo 179. Heliaswit capítulo 350. Mine ficou imóvel e olhou para o velho na frente dele, esperando ver algo em seus olhos. Mas ele não viu nada além de um vazio, como se lhe faltasse o sopro da vida. Os olhos do Papa não eram mais penetrantes e autoritários como costumavam ser. Talvez, ele ainda possuísse a sabedoria transmitida pelos papas anteriores, bem como o conhecimento obtido das Escrituras, mas nada escapa do tempo. Vossa Santidade não está brincando. Mine percebeu. Sua jornada estava chegando ao fim. Os olhos de Mine começaram a ficar marejados. Ele se prostrou mais uma vez, com a testa tocando o chão. Desta vez, Sua Santidade não pediu para ele se levantar, mas esperou até que ele completasse toda a ação antes de dizer: siga-me. Os guardas presentes colocaram o Papa em uma espécie de cadeira com rodinhas e levaram-no ao portão da área secreta principal. Mine seguiu de perto. Assim que deixaram o templo secreto principal, o caminho transformou-se em um longo e estreito túnel.
As paredes de pedra lisa do túnel possuíam um cristal luminoso a cada 10 passos de distância. Olhando para o túnel, não se podia ver o final. Depois de caminhar por um longo tempo, Mine finalmente saiu do túnel e entrou em uma sala bem iluminada. Sob seus pés, o piso havia se transformado e no lugar das pedras rústicas, agora havia paredes lisas que o circundavam, de modo que ele conseguia ver as bordas e cantos das mesmas, bem como um lustre pendurado no teto. Aparentemente, o túnel levaria a uma câmara secreta ainda mais profunda. Estamos debaixo da catedral da antiga cidade sagrada. Percebendo a perplexidade de Mine, o Papa esclareceu: a estrutura deste lugar é idêntica à catedral, exceto que é construída de cabeça para baixo. Eu chamo este lugar de Igreja do Refletir. Debaixo da catedral? Mine exclamou: eu nunca imaginei que houvesse um porão aqui embaixo. Não é um porão de fato, pois não é possível acessar este lugar pela antiga catedral. O'Brien sorriu: este lugar só é acessível por meio do túnel subterrâneo da área secreta principal. O teto é feito de uma mistura extremamente espessa de laje e argila, impossível de se romper usando métodos convencionais. Mas, por que essa construção é necessária? Para guardar um segredo, sem enterrá-lo completamente. O'Brien respondeu: antes de um papa ascender ao trono, ele deve vir à Igreja do Refletir para testemunhar o estabelecimento, desenvolvimento e expansão da igreja e, ao mesmo tempo, memorizar todos os seus objetivos, que se resumem em derrotar os demônios. Mine disse solenemente. O'Brien não concordou, mas em vez disso disse baixinho: não, criança. Mas sim, para vermos o sorriso dos deuses. O arcebispo ficou perdido. O quê? Desta vez, o Papa não respondeu, mas ordenou aos guardas que continuassem avançando. De acordo com a direção da escada e da rampa, eles estavam se movendo para cima. Logo o grupo chegou em frente a um grande salão. Ao reconhecer os desenhos e a estrutura do local, Mine identificou como sendo a sala de oração da Igreja do Refletir. A grossa porta de madeira do salão foi aberta com um rangido. Embora parecesse que o Papa não havia visitado este salão há muito tempo, não havia cheiro de poeira. Evidentemente, alguém mantinha este lugar limpo. Eles só estão autorizados a me trazer até aqui, logo, você terá que me acompanhar até a sala de oração. O'Brien disse. Sim, Vossa Santidade. Mine pegou as alças da cadeira com rodinhas e levou o Papa até a sala de oração. Ao fechar a porta de madeira atrás dele, o salão não mais recebia a luz das tochas do lado de fora. Agora, a única luz que restava no salão era o brilho suave dos cristais amarelos que, semelhante ao túnel, estavam incrustados uniformemente nas paredes dos dois lados da sala. No entanto, uma diferença notável era que acima de cada cristal estava um grande retrato. Mine então percebeu que a posição desses retratos lembrava vagamente a disposição de janelas na sala de oração que ficava na catedral acima do solo. Os retratos possuíam o mesmo estilo. Eram retratos de meio corpo de pessoas usando roupas magníficas, com um semblante cheio de energia, com os olhos aparentemente fixos em qualquer um que entrasse na sala de oração. Mine ficou surpreso quando encontrou o retrato de Sua Santidade O'Brien entre eles. O retrato parecia exatamente com uma pessoa real, e encarava Mine com um sorriso no rosto. Um sentimento estranho fez com que Mine estremecesse incontrolavelmente, e arrepios cobrissem suas costas. Ah, você me encontrou. O Papa pareceu sentir a mudança no arcebispo. Esse retrato foi completado há meio ano. Naquela época, eu não parecia tão velho quanto agora, e por isso está relativamente bonito. Por direito, o retrato só deve ser pendurado depois da minha morte. Ele observou o retrato com cuidado, mas o retrato está aí devido à minha impaciência, porque eu queria ver como o retrato ficaria aqui na sala antes de minha morte. Vossa Santidade, estes homens são... Mine sentiu sua garganta secar. Sim, eles são os nobres pioneiros, os sumos pontífices da antiguidade. O'Brien disse suavemente: vamos continuar avançando, e eu os apresentarei a você. O arcebispo escutou as descrições de Sua Santidade, enquanto ao mesmo tempo estudava os retratos. Embora entendesse que eles eram os antigos líderes da igreja, Mine sentiu que algo estranho e inexplicável continuava a crescer em sua mente. As pessoas nos retratos eram simplesmente muito reais, e Mine era incapaz de imaginar que técnicas e tintas foram usadas pelo artista para produzir esses retratos de meio corpo. Sob a luz amarela fraca,
A metade superior dos retratos gradualmente se desvanecia na escuridão enquanto Mine caminhava mais adiante, deixando visível apenas a parte inferior dos rostos que continuava a sorrir para ele. Na metade do grande salão, Mine notou inesperadamente retratos de mulheres. Seus olhares eram diferentes, e elas estavam vestidas de maneira diferente, mas cada uma delas possuía uma beleza inconcebível. Era raro que os mortais tivessem feições tão notáveis, como o arcebispo bem sabia, e era por esse motivo que ele estava extremamente intrigado e espantado. No entanto, sua santidade parecia despreocupado e continuou a apresentar calmamente seus nomes, mandatos e contribuições. Cada uma dessas pessoas fora um antigo papa da igreja. Os dois homens logo chegaram ao final da sala de oração. De frente para o corredor central do grande salão, havia um retrato de corpo inteiro que ocupava sozinho toda uma parede. Estava pendurado atrás do santuário e seus 4 vértices estavam decorados com cristais brilhantes, o que tornava a imagem ainda mais vívida. Mine engoliu em seco e caminhou até o retrato. No exato instante em que conseguiu ter uma visão completa da pintura, Mine sentiu o coração disparar. Céus, que mulher de beleza inigualável! Além dessas palavras, não havia outro jeito de descrever o que Mine via. Ao contemplar a aparência da mulher no retrato, Mine percebeu que ela possuía tanto a beleza feminina quanto a força masculina, que se misturavam naturalmente e não conflitavam entre si. Seus cabelos ruivos pareciam fios de chamas ardentes, enquanto ela empunhava uma grande espada que parecia devastadora, capaz de extinguir todos os incêndios e maus desejos. Ela permanecia ereta segurando a espada, com as sobrancelhas ligeiramente levantadas, os 2 olhos olhando para frente, os lábios finos firmemente fechados, parecendo ser naturalmente poderosa e imponente. Sob seu olhar penetrante, Mine sentiu uma pressão imensa e esmagadora que quase o obrigou a se ajoelhar diante dessa magnífica senhora. Vossa Santidade, ela é. Ele lutou para virar a cabeça, apenas para descobrir que Oberyn já se ajoelhara. O nome dela é Alice, o primeiro papa e uma transcendente. Ela também tem um outro nome, a Rainha das Bruxas. Mine sentiu seu coração acelerar violentamente. Suas especulações anteriores se mostraram absolutamente corretas. Os primeiros papas da igreja eram bruxas. Porque o fundador da igreja era uma bruxa. Ajoelhe-se e preste respeito, criança. Eu vou deixar você ter as respostas para todas as suas perguntas mais tarde. Heleazwit capítulo 351. Depois que Mine prestou seus respeitos, ele conduziu o papa de volta à sua cadeira. 0. Oberyn a chamou suavemente, ofegante. Uma bruxa purificada, vestida de branco, entrou na sala por uma pequena porta lateral, com passos leves que mal podiam ser ouvidos. Estou aqui. Mesmo que o próprio Papa tenha criado pessoalmente essas bruxas após reunirem o poder mágico em seus corpos, servindo a sua santidade por toda a vida, essas mulheres ainda são bruxas. O arcebispo franziu a testa. Ele não esperava a presença de uma bruxa purificada em um lugar tão secreto. Além disso, ele se sentiu um pouco infeliz por perceber que essa bruxa conhecia a igreja do refletir antes dele. Leve-o para a sala da alusão. Sim. 0 caminhou até uma parede e pressionou a pedra na mesa que estava esculpida com as escrituras. Uma luz mágica brilhou e o retrato gigante de Alice começou a subir lentamente, revelando um portão de metal preto. Então, 0 tirou um pingente de cristal do pescoço do Papa, inserindo na fechadura e girando-o. Um som de clique foi ouvido de dentro do portão de ferro, e o mesmo começou a abrir-se para fora. Ela retirou o pingente de cristal, mas em vez de devolvê-lo à sua santidade Oberyn, colocou-o na mão de Mine. O arcebispo olhou para o Papa, que assentiu com a cabeça. Pegue. Você irá ficar com ele a partir de agora. Você pode usá-lo para abrir a biblioteca do templo secreto principal, ou a porta secreta do escritório de pesquisa. Vamos lá. 0 sorriu e pegou Mine pela mão. Eles caminharam juntos até a sala que estava atrás do retrato gigante. Provavelmente, eles não estavam mais exatamente abaixo da antiga cidade sagrada, e não havia nada na sala exceto uma janela do chão ao teto, como se apontasse para as altas terras de Hermes. A sala parecia muito espaçosa e fora construída de forma circular. Era aproximadamente a metade do tamanho da sala de oração e podia acomodar 10 pessoas lado a lado em uma fileira, de tal forma que era difícil associá-la ao nome de sala secreta. No entanto, não havia móveis dentro desta sala.
O único lugar para se sentar era um banco de pedra que se estendia ao longo de uma das paredes curvas. Depois que a porta de metal foi fechada, Mine soltou a mão da bruxa purificada e perguntou: Sua Santidade permitiu que você entrasse? Zero respondeu à pergunta com um certo desdém. Se eu não for com você, quem ativaria a Pedra da Ilusão? Até onde me concerne você não tem poder mágico. Sua resposta grosseira fez o coração de Mine acelerar. Parece que ela ainda se considera a bruxa de Sua Santidade Obrien. Depois de receber o cetro e tomar o controle do domínio da igreja, farei com que essa bruxa compreenda que não deve respeitar apenas o Papa, mas também o arcebispo herdeiro. Mine pensou e respondeu. Então vamos começar. Ele segurou as emoções que dispararam em seu coração e sentou-se no banco de pedra. Sim, Vossa Excelência. Zero levantou um painel escuro na parede e pressionou a pedra mágica com as mãos. Mas, por favor, esteja preparado, pois esta é a primeira vez que estou ativando essa coisa. A primeira vez? Ela não viveu por mais de 200 anos. Então ela não participou das cerimônias de posse anteriores. Mine se sentiu um pouco confuso, mas antes que tivesse tempo de pensar nisso mais a fundo, um raio de luz ofuscante passou, e ele se viu coberto pela escuridão. A escuridão era tão densa que praticamente não havia luz alguma, fazendo com que as paredes, o piso e o banco de pedra desaparecessem de vista. Mine sentiu como se tivesse sido engolido por uma fera gigante do abismo e de repente não sabia mais onde estava. O céu e a terra pareciam se fundir em uma entidade, e tudo o que ele podia ver era a escuridão. Ele baixou a cabeça, mas não conseguiu ver seu corpo. Prendendo a respiração, ele cuidadosamente baixou a mão e tocou no banco de pedra que permanecia debaixo dele. Ele também percebeu que o chão ainda estava ali, ao firmar seus pés. Isso o deixou um pouco aliviado. Por isso, era razoável que Mine acreditasse que ele não havia sido transferido para uma nova câmara subterrânea, mas simplesmente que a pedra mágica havia absorvido toda a luz da sala. No entanto, sob essa escuridão, como é possível testemunhar a verdade que Sua Santidade mencionou? Como se respondesse à pergunta anterior de Mine, o chão começou a clarear novamente, mas era óbvio que aquilo não era mais a mesma sala secreta. As placas no chão eram polidas ao ponto de serem tão brilhantes que passavam a impressão de serem escorregadias, refletindo um brilho azul escuro. Em cada uma das placas estavam esculpidos diversos desenhos elaborados e requintados. Logo, os raios de luz iluminaram a parte de cima, e Mine ficou surpreso ao ver uma claraboia transparente aparecendo no teto. Através da claraboia, Mine foi capaz de ver o céu claro e as nuvens. Em pouco tempo, alguns móveis começaram a aparecer dentro da sala, uma mesa redonda de mármore cercada por cadeiras, com um globo e copos de vidro em cima. As 4 paredes eram perfeitamente construídas, com uma espada ornamental e um escudo erguidos no meio da sala, além da cabeça de um animal gigantesco, uma espécie de rinoceronte com 2 chifres. Em seguida, as sombras de pessoas começaram a aparecer. Mine assistia a tudo isso ainda incrédulo, enquanto as imagens de mulheres começaram a aparecer uma a uma na sala, tão reais quanto poderiam ser. Cada uma delas usava um robe magnífico, e todas estavam sentadas ao redor da mesa. De frente para o portão do corredor, estava a bruxa ruiva, a líder e rainha das bruxas. Seus braços estavam cruzados, e ela mantinha a cabeça e peito erguidos. Seus olhos olhavam diretamente para frente, enquanto os olhos das outras mulheres se concentravam nela. Para Mine, tudo isso parecia uma pintura extremamente realista. Então é isso que a Sala da Ilusão representa? Mine refletiu. A ilusão diante de seus olhos era perfeitamente idêntica a uma cena real, de tal modo que, por um momento, as mulheres pareciam estar vivas. Então, de repente, elas começaram a falar. Atenção! O experimento do exército da punição divina foi bem sucedido. Uma bruxa, sentada ao lado de Alice, informou. Eles agora são extremamente agressivos e poderosos, e não temem a morte. Até mesmo uma fraca bruxa assistente pode ser transformada em um guerreiro poderoso que não é inferior a uma extraordinária. Além disso, eles também têm a capacidade de perturbar a liberação do poder mágico. Logo, como demônios frenéticos e lordes do inferno dependem de pedras mágicas para lutar, esses guerreiros possuem uma enorme vantagem, sem sombra de dúvidas. Mas a cerimônia de encarnação consome a vida das bruxas, e ouvi dizer que nem todas podem ser transformadas com sucesso. Alguém disse.
Esses são detalhes insignificantes. A bruxa, que informou anteriormente, disse abrindo as mãos: acredito que com a continuação da pesquisa, a sociedade expedicionária poderá remediar isso. Não fale uma coisa dessas tão levianamente, Elaine. Já estamos com poucas bruxas e, portanto, toda bruxa é preciosa, a outra bruxa disse, franzindo a testa. Qual é a diferença entre morrer nas mãos dos demônios e morrer na cerimônia? Elaine levantou a cabeça e disse, pelo menos, ao morrer na cerimônia de encarnação, elas estarão contribuindo com a aliança antes de morrerem. O que você está dizendo? É o suficiente. Alice disse suavemente. Mesmo que sua voz fosse muito suave, todas na sala ficaram em silêncio imediatamente, esperando as próximas palavras da rainha. Os mortais não podem derrotar os demônios, minhas irmãs. Alice disse calmamente, nós podemos escolher não fazer nada e simplesmente desfrutarmos deste momento final em paz. Entretanto, quando os demônios invadirem nossas terras novamente, seremos completamente esquecidas pela história. Então, podemos optar por travar a batalha final do porvir, pondo todas as nossas esperanças nos guerreiros da punição divina, fazendo os sacrifícios necessários para estabelecermos esse poderoso exército. Eu admito que essa é uma escolha difícil, mas enquanto houver uma chance de prolongar a existência da humanidade, o espírito e a determinação das bruxas nunca irão se extinguir. Embora eu seja a rainha da cidade da estrela cadente, estou disposta a permitir que vocês façam essa importante escolha. Vocês querem desistir da resistência e morrer em paz, ou vingar nossas irmãs mortas, perseguir os demônios para além da região do alvorecer e restaurar a glória do passado das bruxas? A decisão cabe inteiramente a vocês. É claro que nenhuma de nós será capaz de participar diretamente da terceira batalha da vontade divina, portanto, não importa qual escolha fizermos, podemos viver nossas vidas transitórias pacificamente. Lembre-se, a escolha que vocês fizerem agora não é apenas para vocês mesmas, mas para todo o grupo de bruxas, e também para nossas futuras irmãs ainda poderem ver o sorriso dos deuses. Aquelas que não concordam, por favor, levantem-se agora. Eleazarite capítulo 352. Então, foi isso que aconteceu. Mine não conseguia tirar os olhos da cena ilusória, e seu coração acelerou como nunca antes. A cerimônia de encarnação do exército da punição divina foi criada pelas próprias bruxas, a fim de derrotar os demônios, e elas voluntariamente se sacrificaram pela humanidade. Quantas bruxas irão se levantar e bravejar contra essa proposta tão cruel? O resultado final foi além de sua expectativa. Depois de alguns minutos, nenhuma bruxa se levantou. Mesmo as bruxas que questionaram a cerimônia não se opuseram abertamente às palavras de Alice, embora uma delas, rangendo os dentes, bateu na mesa e disse: que ironia! Matar as bruxas diretamente para dar continuidade ao legado das bruxas. Existe algo mais ridículo que isso? Mas ela não está errada. Uma bruxa idosa disse, afinal de contas, nascemos de mortais e, portanto, se a humanidade for eliminada, as bruxas também irão perecer. Além disso, não importa quantas bruxas sejam sacrificadas na cerimônia de encarnação, sempre haverá novas bruxas para substituí-las. Quanto mais mortais, mais bruxas irão nascer. Elaine deu de ombros. É certo que o exército da punição divina será capaz de derrotar os demônios? Alguém perguntou. Eu não sei com certeza. Alice disse, antes de tentarmos, ninguém realmente sabe. As derrotas nas duas batalhas da vontade divina anteriores já mostraram que os demônios são muito mais fortes do que nós, além de que seu avanço só está restringido devido à disponibilidade da névoa vermelha. Isso implica que mesmo que criemos um grande número de guerreiros da punição divina, ainda assim é incerto a garantia da vitória final. Ela fez uma pausa, mas vocês devem estar familiarizadas com a forma como eu faço as coisas. Mesmo que haja apenas uma pequena chance, devemos dar o nosso melhor. Elaine disse, sorrindo. Estou disposta a segui-la em qualquer lugar. Pelo legado das bruxas. Eu também nunca me renderei aos demônios. Todas se levantaram e saudaram a rainha das bruxas. A bruxa que criticou duramente o método foi a última a se levantar, mas ela declarou: espero que você esteja certa. Então está decidido. Alice assentiu, parecendo não estar surpreendida com o resultado. O que temos que fazer agora é convencer os outros membros da aliança. Elas não vão necessariamente concordar com você. A bruxa idosa disse,
Se quisermos realizar a encarnação sem resistência, as futuras bruxas não podem permanecer em uma posição superior e privilegiada. A aliança deve ser dissolvida e o passado deve ser completamente enterrado. Eu farei o meu melhor para convencê-las. Alice disse com um tom resoluto. Se elas não concordarem, a cidade da Estrela Cadente executará esse plano sozinha, e uma nova ordem será erguida. Logo, a cena desapareceu. A escuridão consumiu tudo de novo. Quando a luz da sala secreta foi restaurada, Mine percebeu que suas costas estavam encharcadas de suor frio e que sua cabeça doía terrivelmente. Você parece um pouco cansado. Devo conduzi-lo para fora? Zero foi até ele e perguntou. Não precisa. Abra rapidamente a porta, Mine disse, respirando com dificuldade. Depois que a porta de metal foi aberta, Mine saiu cambaleando da sala da alusão e correu para o santuário enquanto cobria a boca, sentindo uma ânsia de vômito. Logo, ele se ajoelhou na frente de O'Brien. Depois que a pedra mágica foi ativada, a cena foi automaticamente mapeada em sua mente, por isso sentir desconforto é perfeitamente normal. O Papa disse suavemente, a primeira vez que eu entrei tive a mesma reação que você. Você ficará bem depois de um breve descanso. Por que eu não tive problemas? Zero perguntou, segurando os braços do Papa. Porque você é uma bruxa, assim seu corpo há muito tempo se acostumou com o poder mágico. O'Brien sorriu benignamente. Seja em termos de tolerância ou resistência, as bruxas são muito superiores aos mortais. Levou muito tempo para Mine conseguir se acalmar e respirar com normalidade. Esta é a origem da igreja. Sim. Depois disso, Alice levou as bruxas da cidade da Estrela Cadente à batalha contra as outras duas cidades, eventualmente emergindo vitoriosa. Ela, então, estabeleceu um novo conjunto de crenças. As bruxas não eram mais as escolhidas, mas sim servas do diabo, degeneradas. Essa guerra durou quase 100 anos e é conhecida nos livros de história como a Batalha da Fé. Ela viveu por tanto tempo? O Papa respondeu, balançando a cabeça. Não muito tempo depois de Alice estabelecer a igreja, ela pereceu juntamente com outra transcendente. O segundo Papa herdou sua vontade e continuou a liderar o exército para a batalha até que subjugassem completamente as outras duas facções. Infelizmente, essa batalha causou um dano severo às três cidades, e elas virtualmente perderam o controle sobre a humanidade em si. Os mortais que não estavam dispostos a participar da batalha começaram a se organizar nesse momento, e conduziram os nativos a cultivarem a terra. Gradualmente, isso se tornou o que é agora os Quatro Reinos. De alguma forma, O'Brien tornou-se mais enérgico enquanto falava, e até mesmo sua voz tornou-se mais forte e clara, não mais debilitada como costumava ser. Depois disso, a igreja continuou a eliminar seus inimigos restantes em muitas ocasiões, incluindo mortais que não pertenciam à cidade da Estrela Cadente. Contudo, a ordem mundial já havia tomado forma, e devido à falta de força, a igreja nunca foi capaz de completar a unificação do continente. Tudo isso devido à morte prematura da Rainha das Bruxas. Natalia, a quem ela considerava uma amiga, rejeitou seu plano e atacou repentinamente durante uma reunião. Isso está registrado nas escrituras completas. O Papa suspirou. Se ela tivesse sobrevivido, a Batalha da Fé teria terminado 50 anos antes, e depois que a igreja unificasse todas as bruxas sob seu comando, teria sido fácil unificar o continente. Ninguém esperava que a batalha continuasse até hoje. Mine enxugou o suor na testa e perguntou. Vossa Santidade, há algo sobre o qual ainda não estou certo. Porque os papas anteriores eram todas bruxas, e depois disso, se tornaram pessoas comuns. Zero, volte para a sala. O'Brien ficou em silêncio por um breve momento antes de dizer. Sim. Só depois que a bruxa purificada partiu, é que O'Brien disse lentamente. Por causa da fraqueza e da covardia. O quê? Mine ficou chocado e, por um momento, acreditou que tivesse entendido outra coisa. Não, criança, você não entendeu errado. O'Brien parecia ter lido seus pensamentos, e Mine percebeu que seus olhos pareciam ter rejuvenescido, a fim de restaurar a glória das bruxas e derrotar os demônios. Alice estipulou que a posição de Papa deveria ser concedida somente a uma extraordinária. Mas as bruxas extraordinárias são muito raras, e nem sempre era possível encontrar uma candidata ideal. Portanto, algumas bruxas comuns proeminentes serviram como Papa,
Mas a fraqueza e a covardia são como cobras venenosas no coração dos homens, que jamais podem ser removidas quando aparecem. Certa vez, um mortal que servia como arcebispo, com medo de ser oprimido pelas bruxas, usurpou a posição de papa. Os olhos de Maine se arregalaram. E, portanto, os papas mais tarde foram. Sim, todos nós somos descendentes covardes que lucraram com o sacrifício das bruxas. O papa suspirou longa e profundamente. Não importa o que aconteça, a igreja tem que enterrar esse segredo para sempre. Ele fez uma pausa e continuou. A verdade sobre a batalha da vontade divina está registrada no templo secreto principal. Agora cabe você assumir essa responsabilidade e continuar a batalha. Bem, até mesmo desistir. Pode ser uma escolha sábia. Depois de dizer essas palavras, todo o corpo do Papa abruptamente relaxou, como se tivesse liberado uma carga pesada, adormecendo em cima de sua cadeira. Desistir? Mas se eu fizer isso, quem irá assumir meu posto? Mas antes que tivesse tempo para refletir, Maine percebeu que algo não estava certo com Brienne. Sua condição física parecia ter piorado dramaticamente, e o olhar animado de outrora havia desaparecido. Suas pálpebras relaxaram suavemente enquanto o brilho de seus olhos desaparecia lentamente. Vossa Santidade O'Brien. Maine sacudiu o corpo do Papa amistosamente, mas O'Brien olhava vagamente para o teto com a boca se contraindo levemente, como se estivesse murmurando alguma coisa. No último momento, Maine ouviu-o dizendo: Criança, sinto muito. Eleazarite capítulo 353. A noite seguiu seu curso, e logo uma luz cálida começou a aparecer nas frestas da cortina. O amanhecer acabara de chegar. A gata mal dormira a noite toda. Sua mente ainda estava a 1000 por hora, ponderando sobre as palavras de Rouxinol. Ele quer unir todas as pessoas comuns no continente, porque ele me disse que quanto maior for seu povo, mais fortes seremos. Muitas coisas poderiam ser mudadas em um tempo tão longo, mas você ainda está restrita por essas velhas ideias. Por quê? Ainda temos muito tempo, então por que não abrir seu coração e ver com seus próprios olhos? A gata levantou da cama e caminhou até uma arara de roupas, segurando o roupão da Sociedade Expedicionária de Taquila, enquanto relembrava o quão feliz estava durante a aprovação unânime das 3 bruxas-chefes, ao receber suas roupas especiais. Explorar os mistérios do poder mágico sempre foi sua busca ao longo da vida, e o lema mais venerado da Sociedade Expedicionária era Existência é Verdade. Então, se esses mortais realmente pudessem provar tudo o que disseram. A gata vestiu o roupão, abriu a porta e caminhou em direção ao grande salão. De qualquer forma, provavelmente, eu sou a última integrante da Sociedade Expedicionária, assim como a única sobrevivente de Taquila. Ela pensou. Se eu quiser reconstruir uma nova cidade sagrada, levarei mais que alguns dias. Mas antes disso, eu poderia muito bem dar uma olhada no que esse príncipe mortal é capaz de fazer, tendo tantas bruxas à sua disposição. Depois do café da manhã, a gata, acompanhada por Wendy, foi ao escritório do príncipe com cabelos grisalhos. De soslaio, ela observou que o príncipe não parecia diferente das pessoas comuns de 400 anos atrás. No entanto, ele emitia uma aura diferente de um mercenário, comerciante ou fazendeiro, mas também era diferente de Café, o chefe de sua guarda familiar. A gata precisou apenas de um momento para compará-lo a todas essas pessoas, como se elas fossem registros em um pedaço de pergaminho. No entanto, ela não conseguia analisar o príncipe da mesma maneira que as outras pessoas, especialmente seus olhos. Embora fossem simples olhos cinzentos, pareciam irradiar um brilho e confiança indescritíveis. Mais importante, essa confiança não era um otimismo cego. Ele exalava uma espécie de calma e tranquilidade que estava acima de sua idade. Era como se ele tivesse vivido por milhares de anos, e soubesse tudo o que estava neste mundo como a palma de sua mão. Por que estou me sentindo assim? Ah, seu nome é Roland Wimbledon. A gata pensou, memorizando silenciosamente esse nome. Como você dormiu na noite passada? O príncipe perguntou, sorrindo. O mingau e os ovos fritos de 400 anos atrás eram tão bons quanto os de hoje. Mais ou menos. Entretanto, teria dormido melhor se você não tivesse deixado uma certa bruxa entrar no meu quarto. Roland ficou atordoado por um momento e balançou a cabeça resignadamente. Tudo bem, ela não entrará de novo sem sua permissão. Oh, a propósito, se você quiser dar um passeio, explorar a vila e ver o dia a dia das pessoas,
Você pode pedir a Rouxinol para mostrar a você. Se você quiser ler livros de história, você pode pedir a Pergaminho. Ela consegue decorar todos os livros que leu. Dia a dia das pessoas? A gata franziu a testa, com a iminência do ataque dos demônios pairando sobre nós. Eu adoraria ver como você tem a audácia de atestar que os mortais podem derrotá-los. Se você não puder se defender de seus ataques, todos os costumes e o dia a dia das pessoas desaparecerão e não terão mais o menor sentido. O príncipe sorriu e respondeu. Comparado com a indústria pesada, de base, a indústria de bens de consumo e o desenvolvimento civil também são igualmente importantes. 1. Por que você está tão interessada nos canhões? O que significa tudo isso? Nada. Deixa pra lá. O príncipe suspirou. Logo você entenderá. De qualquer forma, nós iremos testar as novas armas hoje à tarde. Mas antes disso, gostaria de fazer algumas perguntas sobre a cidade sagrada de Taquila. Tudo bem? Mortais testando novas armas. A gata imediatamente pensou em bestas e manganelas. Se fosse somente uma melhora dessas armas, elas não seriam suficientes para derrotar os demônios. No entanto, ela não deixou seu ceticismo ficar evidente e respondeu. Pergunte à vontade. Você mencionou antes que a cidade sagrada de Taquila era uma cidade governada por bruxas, e que mortais, sem poder mágico, só podiam pertencer à classe mais baixa na sociedade. Como era a relação entre bruxas e mortais? Quantas refeições os mortais comiam em um dia e qual era o alimento básico deles? Eles comiam carne com frequência. A gata ficou atordoada. Ela não esperava que ele fizesse essas perguntas. Também havia certos níveis entre os mortais. Por exemplo, havia mortais que serviam as bruxas de maior patente, seja protegendo a cidade ou estando responsáveis pela comunicação. Esses mortais tinham uma posição e status semelhantes às bruxas assistentes mais fracas. Abaixo destes estavam os fazendeiros e mercadores, e por último os escravos e trabalhadores braçais. Quanto à sua última pergunta, eu não faço a menor ideia. Basicamente, nenhuma bruxa na cidade alta prestava atenção ao que os mortais comiam. Entretanto, os guardas e servos na minha torre recebiam 3 refeições por dia. Exceto durante os meses dos demônios, eles deveriam comer carne ao menos uma vez na semana. E qual era o salário deles? O que é isso? Dinheiro. Ela levantou a sobrancelha. Eles se tornaram meus assistentes e prometeram servir-me por toda a vida, e em troca eu lhes dei abrigo, comida e meu conhecimento. Eles não precisavam de nenhuma outra compensação. Entendi. O príncipe rabiscava intensamente um pedaço de papel e continuou suas perguntas. As bruxas também trabalhavam na colheita, no trato dos animais e na forja. Claro, todas essas coisas eram feitas por bruxas assistentes. A gata respondeu, embora elas fossem apenas bruxas assistentes, elas eram muito superiores aos civis, pois se elas não os ajudassem, as necessidades da aliança não seriam atendidas. Essas perguntas sem sentido duraram quase meia hora. O príncipe parecia estar especialmente interessado nas necessidades básicas e no estilo de vida nas principais cidades das bruxas. Ele fazia perguntas extremamente detalhadas, o que deixou a gata confusa a tal ponto que até mesmo quase a fez perder sua linha de raciocínio. Ao invés de ficar perguntando sobre esses assuntos insignificantes, ele não deveria estar preocupado com os demônios, que já conquistaram mais da metade da região do amanhecer, e estão prestes a atacar novamente. A gata pensou. O príncipe parou por um momento e entregou suas anotações a Pergaminho. Você disse que era membro da sociedade expedicionária e que essa sociedade estudava especificamente as pedras mágicas e o poder mágico, certo? Finalmente, uma pergunta decente foi feita. A gata assentiu e respondeu. Sim, as pedras mágicas são, na verdade, oriundas da pedra da retaliação divina, que pode suprimir a habilidade de uma bruxa, mas que também pode lhe oferecer poderes únicos. Essas observações foram um choque para todos. A bruxa, chamada Tilly, suspirou e perguntou. E como é o processo? A gata finalmente sentiu uma pitada de importância e respeito que sempre tivera na época da sociedade expedicionária, e respondeu. Nos últimos 400 anos, a sociedade expedicionária fez sacrifícios sem fim para buscar o segredo da relação entre o poder mágico e as pedras mágicas. Eu posso compartilhar com vocês, mas em troca, gostaria que vocês também compartilhassem o conhecimento que permite às suas bruxas terem uma excelente taxa de autodespertar.
Tilly e Roland trocaram um olhar, e Tilly respondeu. Não tem problema, mas ainda estou confusa sobre uma coisa. Tilly ergueu a mão esquerda, e o cristal azul repousando em seu dedo brilhou com uma luz impressionante. Esta pedra mágica foi descoberta em ruínas antigas e me permite voar. Não há dúvidas de que este tipo de pedra mágica é imensamente poderoso. Ao lutar contra os demônios, isso dará às guerreiras uma vantagem sem igual, tanto no ataque quanto na retirada. Além disso, eu economizo muito tempo quando preciso me deslocar de um lado para outro, pois posso ir voando. Porque uma bruxa tão importante quanto você não possui uma pedra mágica tão conveniente. Release capítulo 354. Agatha ficou paralisada, em estado de choque. Ela jamais imaginou que Tilly teria uma pedra mágica de voo e que até mesmo descobriu como usá-la. Depois de hesitar por um tempo, ela finalmente falou. Nós só compreendemos a relação entre o poder mágico e as pedras mágicas, mas não conseguimos produzi-las. Como assim? Não conseguem produzi-las? Tilly perguntou, surpresa. Essas pedras mágicas foram feitas pelos demônios. Agatha suspirou. Se tivéssemos uma fonte confiável de pedras mágicas, poderíamos transformar bruxas assistentes em bruxas combatentes. Assim, o exército da punição divina não existiria. Feito por demônios. As bruxas ficaram chocadas, enquanto a expressão de Roland ficava cada vez mais séria. E o quanto você sabe sobre a produção dessas pedras? Como elas são feitas exatamente? Roland perguntou. O tom dessas duas perguntas soou um tanto brusco, e Agatha inicialmente não queria respondê-las. No entanto, considerando que os demônios eram inimigos reais das bruxas e que essa informação eventualmente chegaria até eles, ela reprimiu seus sentimentos sobre a grosseria desse mortal e respondeu lentamente. Havia um ser estranho entre os demônios, que chamamos de Fera do Caos. Sua aparência era como um grande botão de flor com a altura de 3 ou 4 pessoas, e não andava, mas arrastava-se lentamente com seus tentáculos. Depois de engolir as pedras da retaliação divina, a Fera do Caos poderia produzir uma variedade de pedras mágicas, e a velocidade desse processo dependia do tipo de pedra mágica que ela estivesse produzindo. Você já testemunhou isso? Roland perguntou. Nós pegamos uma Fera do Caos viva, certa vez. Agatha estava extremamente irritada com o ceticismo do príncipe. O exército sagrado lançou um ataque surpresa em uma remota comunidade de demônios onde havia uma Fera do Caos produzindo pedras de luz. As bruxas a trouxeram para Taquila e fizeram suas respectivas pesquisas, descobrindo que esse tipo de demônio era pouquíssimo inteligente, então automaticamente transformava as pedras das quais era alimentado. Infelizmente, não sabíamos como fazê-la produzir pedras mais poderosas, e também não sabíamos como criá-las. 6 meses depois, a Fera do Caos ficou amarelada e murchou, como uma planta após ter sido arrancada. Depois disso, a sociedade expedicionária enviou algumas bruxas a outras comunidades de demônios para investigar. Todos os relatos levaram à mesma conclusão, que as feras do caos eram a única maneira dos demônios obterem as pedras mágicas, e quanto mais poderosas, maior o tempo para fabricá-las. A maioria dos demônios usava pedras mágicas em batalha. Por exemplo, o demônio frenético, que embute em seu braço uma pedra mágica que instantaneamente excita a energia do seu corpo e lhe dá poderosas habilidades de ataque de longo alcance. Todas as pedras mágicas que obtivemos foram arrancadas dos corpos dos inimigos ou encontradas nos campos de batalha. Então essa pedra de voo costumava pertencer a um demônio? Tilly perguntou curiosa. Até onde eu sei, apenas um poderoso líder entre os demônios poderia possuir uma pedra mágica desse nível. Agatha suspirou. Então provavelmente pertenceu aos despojos de batalha de uma transcendente. Quanto aos tipos de pedras mágicas, Roland franziu a testa. Os demônios possuíam todas as suas variações na primeira batalha da vontade divina. Obviamente que não. Se fosse esse o caso, os humanos estariam condenados há muito tempo. Agatha respondeu, revirando os olhos. Na primeira batalha da vontade divina, a maioria dos demônios não possuía pedras mágicas. Em vez disso, eles confiavam em seus corpos imensos e armaduras impenetráveis, atacando as cidades humanas com lanças de metal. Tudo isso está registrado nos livros de história. Depois de centenas de anos de guerra, os territórios humanos foram conquistados pouco a pouco, até que todos foram forçados a recuar para as planícies férteis. Após dizer tudo isso, Agatha suspirou. Foi quando estávamos mais perto da vitória.
Se tivéssemos sido guiadas por uma bruxa, como foi na segunda batalha da vontade divina, e tivéssemos um pelotão treinado de bruxas combatentes, os demônios não seriam capazes de pôr os pés na região do amanhecer. E então eles ganharam acesso a todos os tipos de pedras mágicas? Creio que sim. Na segunda batalha da vontade divina, os ataques deles se tornaram muito mais variados. A voz de Agatha expressava uma dolorosa derrota. Na segunda batalha, não demorou mais do que 35 anos para sermos completamente esmagadas. Embora a elite do exército sagrado fosse uma forte resistência até mesmo para os lordes do inferno, os números deles eram muito superiores aos nossos. Eu ouvi das anciãs da aliança que as bruxas realmente tinham a vantagem durante os primeiros 10 anos, e que uma transcendente poderia abater um pelotão inteiro de demônios. No entanto, depois que começamos a perder muitos soldados, fomos forçadas a entrar na defensiva dentro de nossa cidade. Então, o príncipe ficou em silêncio por um longo tempo e parecia estar considerando algo muito sério. Ele finalmente entendeu o horror que são os demônios. Agatha pensou, além de possuírem a vantagem dos números, a evolução deles é assustadora. Quem pode prever que tipo de exército surgirá no próximo ataque? Os demônios frenéticos, demônios temíveis e lordes do inferno são categorias que vocês utilizam para os demônios? Tilly perguntou enquanto Roland ainda estava perdido em pensamentos. Sim, esses nomes se tornaram comumente usados na segunda batalha da vontade divina, pois antes que eles tivessem suas pedras mágicas, todos eles eram muito semelhantes. E como eles se reproduzem? Hã? Isso, Agatha gaguejou, eu não sei. Nunca foi registrado em nenhum livro obtido dos prisioneiros. Sabemos que eles não podem sobreviver por muito tempo sem a névoa vermelha, então não tivemos tempo suficiente para entender sua linguagem. E os demônios que não precisavam da névoa vermelha para sobreviver eram todas bestas de baixo nível que não podiam se comunicar. Bestas? Sim. Os demônios possuem muitas espécies diferentes, mas existem duas categorias principais. Agatha explicou cuidadosamente. Uma possui poder mágico, e outra não. As que não possuem poder mágico não dependem da névoa vermelha para sobreviver, mas sua aparência e inteligência não são diferentes dos animais comuns. Exemplos desses animais eram os répteis com 8 pés que transportavam suprimentos para os demônios, e as bestas demoníacas aladas que poderiam voar carregando um demônio consigo. Só um momento. O príncipe de repente franziu a testa e perguntou, as bestas aladas que você mencionou são assim? Então, ele retirou um pergaminho da mesa com uma pintura, abrindo-o para Agatha ver. Sim, essa é realmente uma besta demoníaca alada. A pintura na frente de Agatha era incrivelmente realista e, possivelmente, era o trabalho de uma bruxa. Você já viu uma antes? Não muito longe daqui. Roland tomou um gole de chá e continuou. Eu pensei que era uma besta demoníaca que fora domada pelos demônios, mas, segundo seu conhecimento, eles são a mesma coisa. Claro que não. Bestas demoníacas de baixo nível não são nada além de comida e transporte para os demônios, enquanto poderosas bestas demoníacas mutantes são ameaças reais até mesmo para eles. Quando os meses dos demônios iniciavam, os ataques dos demônios normalmente diminuíam, nos dando algum tempo para nos recuperar. Agatha fez uma pausa e focou no inimigo na pintura. Se há uma besta demoníaca alada por perto, isso significa que uma comunidade de demônios não está muito longe. Onde você a encontrou? A oeste da Floresta das Brumas, atrás de uma grande montanha de neve. Roland contou-lhe a respeito de sua investigação. Está completamente coberto de névoa vermelha. Não, não completamente, Agatha exclamou. Essas torres de pedra são usadas para manter a névoa vermelha ou evaporar um líquido armazenado dentro delas, e por isso precisam ser reabastecidas periodicamente. É por isso que esses demônios sempre se escondem no subsolo para reduzir o uso. Podemos tentar capturar esse batalhão. Iniciar um ataque aos demônios. As bruxas engoliram em seco, temerosas. Há demônios multi-olhos de vigia, o que significa que provavelmente há uma fera do caos no batalhão. Caso contrário, não haveria demônios de alto nível estacionados em um batalhão tão remoto e pequeno. Agatha mordeu o lábio. A fera do caos sempre preservará a capacidade de produzir sua última pedra mágica. Mesmo que não seja um tipo de pedra mágica poderosa, ainda podemos usá-la para aprofundar a pesquisa da sociedade expedicionária, e até encontrar o princípio para transformar a pedra da retaliação divina. Obrigado por assistir. Até a próxima. Solen irmãos.
Solem irmãos.